Mesmo sofrendo, era muito orgulho. Orgulho, assim, também, porque hoje eu entendo, né? Aquela vergonha de voltar. Porque a vergonha de voltar, de encontrar pessoas que eu cheguei a trabalhar na obra, pessoas que me viram de criança. Por que essa vergonha? Porque a raiz é um orgulho, né? Da pessoa me ver diferente, com piercing, com tatuagem, né? As vestimentas também com muito mais peso. Então, aquela vergonha, a raiz era orgulho. Mas aí ela foi com jeitinho lá, eu não tomava banho, eu sentia o meu odor, então estava daquela situação deplorável. Você não tomava banho, Sheila? Eu ficava muito tempo sem tomar banho. Então, eu sentia o meu odor. E isso fazia eu ter mais raiva de mim. Tá? Eu me cortava, ia lá, me cortava, enfim. E ela foi lá, conversou comigo de um jeitinho. Aí veio aquela situação que o senhor falou, da culpa, né? Deus vai me aceitar? Não, não vai me aceitar. Não, aí ela começou, não, mas vamos, tinha uma reunião, tá com sabedoria, eu vim, assisti a reunião, cheguei já atrasada, né? Eu tinha dificuldade para andar, ela foi me ajudando no ônibus, minha mãe pegou de um lado, ela pegou de outro, foi me ajudando, enfim. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu olhei foi o altar. O altar parecia Deus, assim, abrindo os braços. Eu senti o cheiro da igreja. O cheiro, assim, tipo, o que você foi fazer? Onde você não deveria? Por que você passou tanto? Era tudo assim, foi instantâneo, questão de segundos. Por que eu saí? Por quê? E começou aquilo na minha cabeça. E eu olhei o altar estava preparado para uma fogueira santa. Era de Abraão, aquela fogueira santa, estava com um painel com estrelas, né? Aí foi muito forte, porque quando a gente tem experiência com Deus, a gente pode falar, né? Aí é uma coisa que a gente está vivendo, não é uma coisa que a gente está ouvindo. Então, aquilo ali já foi uma experiência. E eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Começando a vir, né, na corrente do resgate, e na segunda vez que eu vim, eu já me batizei, porque eu queria mudar. Aquilo já foi impactante demais para mim. Deus querer me aceitar de volta, como assim, né? Se nem eu mesmo, eu me odiava. Né? Então, Deus querer me aceitar de volta depois de tudo que eu fiz, aquilo foi, para mim, já algo extraordinário. Então, eu já me batizei. Só que aí, assim, o entendimento tinha que ser aberto. Eu cheguei manifestando. Eu manifestava em casa, eu manifestava na rua. Então, ainda tinha, né, feito aquele trabalho sujo, né, pesado. E aí, meu entendimento começou sendo aberto. Quando eu ouvi a voz de Deus, foi em casa. Eu dobrei meus joelhos em cima da cama, já não conseguia dobrar no chão, né, por causa do meu peso. Enfim, sentia muita dor. E eu rasguei meu coração. A gente ouve muito falar da sinceridade. Realmente, a sinceridade, ela nos leva a Deus. Ele ouve a gente quando a gente é sincero. Eu comecei a falar tudo o que eu sentia para Deus. Quanto eu me odiava, quanto eu me sentia um monstro, quanto eu sentia que as pessoas não gostavam de mim por causa da minha aparência, por causa de tudo que eu fiz, quanto eu sentia a culpa. Eu rasguei ali meu coração, dentro de casa, e Deus me ouviu. Ele respondeu no meu interior. Ele falou que ele ia me dar um novo nome. Aquilo, assim, é uma experiência que já fazem mais de 4 anos, né? E, assim, eu guardo isso, porque hoje, nos momentos de dificuldade, eu me lembro das experiências. Essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. É como uma criancinha que nasce e ouve a voz da mãe. É uma coisa, assim, é muito fantástico. E aquilo, poxa, aquilo tirou dentro de mim aquela tristeza que nenhum remédio tirou. Nem tratamento, nem nada. Eu gastei muito dinheiro com todos os tratamentos que eu fiz e aquilo arrancou na hora. Na hora veio, assim, aquela paz. Paz. Isso, não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Ainda não tinha. E nesse caminho eu segui já buscando o Espírito Santo. Só que aí eu resolvi fazer uma limpeza na minha vida, porque eu tinha que jogar fora tudo que me ligava ao meu passado. Então, era roupas, era muita coisa. Foram sacos e sacos desses de lixo, né? Aquele saco preto de lixo. Coisas novas que eu falava, se fosse outra época, não, isso aqui eu não vou jogar, não, porque isso aqui é novo, paguei caro. Né? Era muleta, era muito pentagrama, meia-lua, espartilho, era muita coisa. Foram anos investindo em porcarias, né, digamos assim. Você não deu para ninguém, não? Não, eu peguei, coloquei no saco de lixo, coloquei para o lixeiro levar. Foi assim, porque foi criando assim um ódio do passado. E é isso que é legal falar, assim, porque hoje, o que eu tenho? Eu tenho nojo da vida que eu vivia. Eu, assim, de bebida, eu sinto ânsia. Eu posso sentir cheiro de cigarro, de bebida, tudo aquilo que eu amava. Hoje eu tenho aquele revertério dentro do meu estômago. Então... Olha, isso é até uma dica importante. Pode falar, Rodrigo, por favor. Só aproveitando, né, o que ela falou, até respondendo, acrescentando na pergunta da Tayane de agora há pouco, a gente vê que Deus não exige muita coisa, né?
Porque tem gente que pensa assim, se sente tão suja, tão pecadora, a pessoa mergulhou na vida errada, e ela vê assim, receber o Espírito Santo, voltar-se de Deus, ela vê isso como sendo algo tão distante. E a gente ouvindo a dona Shirley falando, a gente vê que Deus não exige muita coisa. Deus não exige perfeição. Tudo que Deus exige de você que está nos assistindo agora é sinceridade. Você nunca vai ser perfeito. Nenhum de nós vamos chegar num nível de perfeição. Mas quando a pessoa é sincera e ela rasga o coração, e isso é o bom do sofrimento, da dor. A dor extrai da gente essa sinceridade, porque a gente não tem mais para onde descer, não tem mais nada a perder, então a pessoa, ela se abre, ela se derrama. Foi o que a senhora fez, né? O que a senhora não tinha feito durante todo esse tempo que viveu dentro da igreja, agora nesse momento de dor, de humilhação ali no fundo do poço, a senhora disse que não conseguia nem andar, olha que ponto que a pessoa chega, né? Que a senhora foi sincera. De repente foi uma das orações mais curtas, mas foi a mais forte diante de Deus, porque foi carregada de sinceridade. Né?